Bom, então nós estamos começando aqui a gravação da nossa aula de hoje que nós fizemos e eu peço aos senhores, que vejam o vídeo até o final. Se tiverem dúvidas, comentem aí, ou então me mandem as dúvidas que estarei respondendo com maior prazer e maior disposição. Nós falamos sobre lançamento oblíquo, Lançamento oblíquo é um lançamento curvo, um lançamento que é feito através de um movimento composto de um projétil, uma bola. Esse movimento ele acontece tanto na horizontal quanto na vertical. Hoje nós veremos isso resumidamente em um exercício que vai abranger todo o conteúdo que nós vimos até então, basicamente, tá bom? Portanto, se você achar que está lento, aumenta a velocidade do vídeo e vamos para a aula. Bom, deixa eu colocar aqui, configurar certinho. Travou. Aí, voltou. Então, o lançamento oblíquo é aquele que é feito em duas dimensões, basicamente representado por um arco, e podemos dividir a velocidade do lançamento oblíquo, a velocidade do projétil, ele obedece exatamente a trajetória. Então, note que a velocidade da bola segue a trajetória que ela faz, Mas essa velocidade ela pode ser decomposta em tanto componente horizontal quanto em componente vertical. E aqui no ponto mais alto, a bola ela não vai nem para cima nem para baixo, Ela vem aqui meio que fica parada no eixo vertical, ela para. Tem movimento apenas na horizontal. Aí depois ela começa a descer novamente, aí tem movimento vertical. Portanto, aqui no ponto mais alto, VY é zero, tá? A velocidade no eixo X, ela sempre vai ser a mesma, do começo até o final, porque para mudar a velocidade precisa de atuação de uma força, e não é o caso desse exercício, do lançamento oblíquo. A única força que existe é a força da gravidade, que atua no eixo Y. A velocidade que varia é do Y, Ela começa com uma velocidade máxima e vai diminuindo até chegar a zero, e a velocidade Y depois vai aumentando até chegar na velocidade máxima lá embaixo. Quando nós temos lançamento oblíquo, precisamos ter em mente que esse tipo de lançamento ele diz basicamente em relação a duas perguntas principais, que são: qual foi o alcance máximo da bola? Qual foi o alcance máximo que a bola teve nesse lançamento, ou qual foi aí a altura máxima que ela atingiu, tá bom? Então hoje nós vamos ver um exercício que mostra bem isso. Aqui são algumas fórmulas simplificadas, não vou adentrar muito em detalhes agora, porque o exercício já vai nos proporcionar ambiente para isso. Então, sem mais delongas, vou fazer aqui o exercício com os senhores, vou ler e em seguida nós vamos resolver. Uma pessoa lança uma pedra do alto de um edifício com velocidade inicial de 60 metros por segundo e formando um ângulo de 30 graus com a horizontal, como mostrado na figura abaixo. Se a altura do edifício é 80 metros, qual será o alcance máximo X da pedra, isto é, em que posição horizontal ela atingirá o solo? Então aqui são os dados do exercício: seno de 30 graus é igual a meio, cosseno de 30 graus é igual a 0,8 e a gravidade vale 10. Então vamos lá gurizada. O exercício quer saber o que, então? O exercício quer saber isso daqui, exatamente. Qual será o alcance máximo horizontal? É isso que o exercício procura saber e é isso que nós vamos ter que preocupar em calcular. Bom, como que isso está representado na figura? É aqui. Aqui nós temos a posição inicial, o x inicial, x0, vale 0 metros, porque é a origem do movimento, e aqui é o final, x final, e é esse x final que o exercício quer descobrir, ok? Beleza. Bom, deixa eu ver se tem mais, aqui, vou colocar mais um slide para a gente poder trabalhar, porque só tem um slide até o momento. Aí, vamos ver aqui agora se vai. Beleza. Então,
o que o exercício quer saber é isso, tá? O exercício quer saber qual que é a posição final do nosso projétil. Bom, você pode argumentar, beleza, é um movimento oblíquo, se trata de um lançamento oblíquo, ele deu aqui alguns dados representados na figura, e quando se trata de lançamento oblíquo, precisamos de fazer análise vertical e horizontal. Como ele está pedindo o alcance horizontal, vamos fazer inicialmente a análise horizontal, tá? Então vou escrever aqui análise horizontal. Análise horizontal. Na análise horizontal, gurizada, o que nós temos então? Na análise horizontal, nós sabemos que a velocidade Vx ela vai ser constante. Qual vai ser a velocidade Vx? Se você pegar a componente x dessa velocidade inicial, né, nós temos aqui o V0 e nós temos a componente vertical dele. Se a gente for fazer uma sombra dessa velocidade na horizontal, nós temos aqui o Vx, a velocidade no eixo horizontal. Nós queremos saber qual que é essa velocidade. Então, para isso, para a gente saber qual é essa velocidade, precisamos de analisar esse triângulo retângulo aqui que se formou. Então, por um lado nós temos o Vx e aqui nós temos a sombra dele na vertical, nos dá o Vy, né? V0y. Bom, esse V0y, se você for pegar o tamanho dele, é o mesmo tamanho daqui desse cateto, tá? É o mesmo tamanho desse cateto aqui, ó. Beleza? E isso daqui, gurizada, forma um triângulo retângulo, ok? É esse triângulo retângulo que nós vamos extrair dele as informações que precisamos aqui. Então nós temos um triângulo retângulo, hipotenusa é o V0, aqui é o Vx e aqui é o Vy, V0y, aqui é o V0x. Vx ou V0x, tanto faz, porque a velocidade inicial e final do x é a mesma. Então vamos colocar só Vx. E aqui é o Vy, né? E aqui é a velocidade V0. Beleza. Agora aqui nós temos o ângulo de 30 graus. E vamos às relações trigonométricas. Seno de 30 graus é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Bom, quem é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus? É o V0y. Quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo? É o V0. Logo, né, isso aqui é o seno de 30 graus. O V0y, portanto, vai ser o quê? Passa o V0 que está dividindo, multiplicando. Então, V0y é igual a V0 seno de 30 graus, tá? A gente vai usar isso daqui agorinha, quando formos fazer a análise vertical do problema. Agora, o cosseno de 30. Cosseno de 30 vai ser o quê? O cateto adjacente ao ângulo. Adjacente significa ao lado, dividido pela hipotenusa. Bom, o cateto adjacente é quem agora nesse caso? Olha para o ângulo de 30 graus, está aqui. O cateto que está ao lado dele é o Vx. Então, Vx dividido pela hipotenusa V0. Isso aqui é igual ao cosseno de 30 graus. Então, de novo, o Vx é igual a quem? O V0 que está dividindo passa multiplicando. Então, Vx é igual a V0 vezes o cosseno de 30 graus. Tá? Beleza, então nós temos aqui a velocidade do eixo x e a velocidade inicial do eixo y. Vamos colocar os números aqui em Vx para já calcular qual que vai ser essa velocidade, né? Vx é igual, V0 é 60, né? Metros por segundo, vezes o cosseno de 30, que é 0,8.
0,8. Isso vai dar 48. Então essa é a velocidade na componente x, tá? Essa aqui é a velocidade na componente x, 48 metros por segundo. Como essa velocidade ela é constante, então no eixo x a velocidade é constante, no eixo horizontal v é constante. E a fórmula da velocidade constante a gente sabe, né? Que a expressão a gente sabe. Só sorvete. X final é igual a x inicial mais velocidade no eixo x vezes o tempo, né? Bom, aqui, esse cara aqui, o x inicial, é esse x aqui, ó, inicial. Ele vale 0. É a origem do nosso movimento. Então a gente já colocou como sendo 0. Uma escolha que a gente fez, né? Toda a origem vale 0. O Vx vale 48. Então isso fica x final é igual a 48 vezes o tempo, tá? X final é igual a 48 metros por segundo vezes o tempo. Agora, a nossa missão é descobrir esse tempo aqui. Que tempo que é esse? É o tempo que vai demorar da pedra sair daqui do começo, fazer todo o percurso e chegar até a sua posição final. Então, esse tempo nós não sabemos. Vamos ter que calcular, tá bom? E esse tempo a gente sabe que é o quê? Esse tempo é o tempo de subida mais o tempo de descida. Tarde? Então, gurizada, é o seguinte. Agora nós vamos ter que fazer a análise vertical do movimento, tá? Análise vertical. Análise vertical do movimento. Beleza? Bom, na análise vertical do movimento, nós temos lá as fórmulas do movimento acelerado. Por quê, professor? Porque aqui nós temos que existe a força da gravidade atuando no objeto todo momento que ele está nessa trajetória. E essa força é a força da gravidade, que faz com que todos os corpos sejam empurrados para baixo. A aceleração que o objeto está submetido durante todo o percurso é a aceleração da gravidade, e ela sempre atua para baixo. Então vamos colocar como convenção que a gravidade tem um sinal negativo, porque ela está apontando para baixo, tá? Levando em conta aqui que nós estamos com esse referencial de que tudo que aponta para a direita é positivo, né? E tudo que apontar para cima é positivo também. Logo, o que tiver ao contrário disso será negativo, tá bom? Beleza. Bom, então quais são as três fórmulas lá do movimento acelerado que nós já vimos? São essas três aqui, ó. Y final é igual a Y inicial mais V0Y mais a aceleração em Y vezes o tempo, né? Ao quadrado dividido por 2. Essa é uma delas. Beleza, colega, pode de boa aí. Estou gravando aqui, mas tá tranquilo. Velocidade final em Y é igual a velocidade inicial em Y mais a aceleração em Y vezes o tempo, né? E velocidade final em Y ao quadrado é igual a velocidade inicial em Y ao quadrado mais 2 vezes a aceleração no eixo Y vezes o deslocamento, né, no eixo vertical, o Y. Beleza? Bom, então, o que nós podemos fazer aqui disso? Adaptando essas fórmulas para a gravidade apontando para baixo, né, e para a questão aqui do problema, teremos o seguinte: quem está aqui, nesse caso, fica o seguinte: Y final é igual a Y inicial. O V0 vai ser o V0Y, né? E vai apontar para cima, então recebe o sinal positivo.
Só que aqui, ó, vai mudar, ó, fica menos gt ao quadrado sobre 2, porque a aceleração em y é igual a menos g, né? E essa segunda fórmula fica vy final, velocidade final em y é igual a velocidade inicial em y menos gt. E a terceira fórmula fica velocidade final em y ao quadrado é igual a velocidade inicial em y ao quadrado menos 2g delta y, né? Beleza, só adaptei essas expressões para a gravidade, a aceleração em y, que é igual à aceleração da gravidade. E ela tem sinal negativo porque está apontando para baixo, né? Agora, gurizada, vou nomear essas fórmulas, né? Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. E aí o que acontece? Queremos saber o quê? O tempo. O tempo que demora, né, para o objeto fazer todo o percurso. Esse tempo é o seguinte: o cidadão que for ver esse movimento no eixo vertical, o que ele vai ver? Vai ver aqui o prédio, né, de 80 metros. Aí ele verá o objeto subindo até certa altura e depois descendo para o chão. Esse tempo aqui nós vamos dividir em dois: o tempo de subida e o tempo de descida, para depois a gente somar esse tempo e saber quanto que demorou para fazer todo esse percurso aí. Então, o tempo de subida, e aqui é o tempo de descida, tá? Esse tempo de descida e o de subida nós veremos agora, ok? Então, tempo de subida. Para descobrirmos o tempo de subida, precisaremos analisar o eixo vertical e através da fórmula, vamos ver aqui, a fórmula 2 já oferece para a gente uma boa análise, tá? Então, de 2, nós temos o seguinte, que velocidade final em y é igual velocidade inicial em y menos gt. A velocidade final vai ser quando o corpo estiver aqui no ponto mais alto, né? A velocidade final y. E ela vai valer o quê? Quanto? 0. Porque nesse ponto mais alto a velocidade de y é 0. A velocidade inicial em y a gente já sabe qual que é. A velocidade que ele sai aqui do chão, né? A velocidade inicial no y. A gente sabe qual que é, a gente já calculou. Ela vale isso daqui, ó. V0 seno de 30, tá? Então, vamos lá. Aqui a velocidade final de y é 0. E velocidade, então fica assim, 0 é igual V0 seno de 30 menos gt. Ó, tudo que não é t passa para o outro lado. Então passa primeiro esse daqui, V0 seno de 30 passa para o outro lado negativo, né? Menos V0 seno de 30 é igual a menos gt. O menos vai embora e esse g que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar assim. V0 seno de 30 dividido por g é igual ao nosso tempo de subida. Então vai ficar 60 vezes opa, tá aí. 30 vezes meio dividido por 10 é igual ao tempo de subida.
60 vezes meio é 30. 30 dividido por 10 vai dar 3. Então o tempo de subida é igual a 3 segundos, ok? Esse aqui é o tempo que demora para a bolinha fazer essa primeira parte do percurso, que é aqui da origem até a parte mais alta da trajetória. Agora que nós sabemos o tempo de subida, precisamos agora de calcular o quê? O tempo de descida. É o tempo que a bolinha vai demorar para sair aqui do ponto mais alto e chegar no ponto mais baixo, tá? Então vamos usar aqui o tempo de descida. Tempo de descida. Para calcular o tempo de descida, vamos ter que usar quais fórmulas agora? Bom, podemos usar a fórmula 1, 2 ou a 3. Vamos usar a fórmula 2, não dá de usar, por quê? Porque é o seguinte, vamos voltar aqui à nossa análise vertical para quem está vendo a pedra caindo. Então dessa vez aqui o objeto está aqui 80 metros, né? Aqui está a pedra e agora tem tempo de descida. Bom, a velocidade inicial de y aqui vai ser 0. A velocidade final a gente não sabe qual que vai ser a velocidade que ele atinge o solo, porque o exercício não falou. E temos aqui a altura da queda, a altura h. Então, o que nós podemos usar aqui dessa fórmula, vamos pegar a fórmula 1, porque ela tem o tempo. Eu errei aqui, ó. Aqui faltou um t, né? Aí. Beleza. Aqui também faltou um t. Aí. Bom, então nós podemos fazer o seguinte. Para usar essa fórmula 1, temos que achar a altura total de queda, porque para achar a fórmula 1, né, nós temos que ter o y inicial e o final. O y inicial aqui é o h, é a altura da queda, e o y final é o chão, é quando ele atinge o solo. Então, colocando aqui no nosso esquema, o y inicial é igual à altura, né? A altura, vou colocar aqui, y0 é igual à altura, a velocidade inicial em y é igual a 0, e o y final, que é quando o corpo já está no chão, vale 0. Então, precisamos de calcular a altura. Para calcular a altura do corpo aqui, nós sabemos o seguinte, que a altura total, calculando a altura, a altura total será toda essa altura aqui, vai ser 80 do prédio, né? Mais aquela altura que ele subiu, mais a altura da subida. Essa altura da subida nós podemos chamar de h'. Então, 80 mais h' é igual à altura total. É a altura total. Tá? Para achar essa h' aqui, podemos fazer análise vertical da subida, tá? Então, da análise vertical da subida, nós vamos ter o seguinte, vamos voltar aqui na subida e usar a fórmula 3, tá? A fórmula 3 na subida. Então, nós temos o seguinte, a velocidade inicial aqui, né? V0y, e aqui a velocidade final de y. Na subida, vou desenhar aqui, ó. Nós vamos ter V0y, que é igual, a gente já calculou,
que vai valer, deixa eu ver aqui, vai valer 30, né? Então V0y aqui vale 30 metros por segundo. E aqui a velocidade final de y vale 0. E nós queremos descobrir qual que foi aqui a altura, a galinha, que ele andou. Tá bom? Qual foi a altura que ele percorreu até chegar lá em Simão, tá? Então vamos usar a Fórmula 1, que é, deixa eu ver, Fórmula 3. Velocidade final de y ao quadrado é igual a velocidade inicial de y ao quadrado menos 2 vezes g vezes a altura, a galinha, vezes a galinha. A gente pode colocar delta y, mas como delta y aqui é igual a galinha, né, nesse caso, então vai ficar o seguinte: a velocidade final nesse caso é 0, então fica assim, 0 é igual a 30 menos 2 vezes 10, que a gravidade vale 10, seu exercício não fala nada, vezes o h'. Então fica assim, o 30 vai para o outro lado, fica negativo, menos 30 igual metros, né, pessoal? Vamos colocar aqui certinho as unidades. Metros por segundo é igual a menos 2 vezes 10 é 20, né? 20 h'. Tá? 20 o quê? Metros por segundo, né? Ao quadrado. Vamos lá. É igual. Aí o que vai acontecer agora? Deixa eu ver se está tudo certinho. Vai ficar o menos aqui, vai embora com esse menos, né? Menos os dois lados cancelam. Então fica 900 dividido por 20 é igual ao nosso h'. Quanto que é 900 dividido por 20? 90 dividido por 2 igual a 45 metros. Beleza. Então o h' é igual a 45 metros. Ou seja, essa distância que ele foi daqui da altura do prédio até o ponto mais alto da trajetória foi 45 metros, tá? Beleza, então a altura total vai ser 80 mais 45 metros, que é igual a 125 metros, ok? Então a altura total de descida vai ser 125 metros. Com isso, nós podemos usar agora a Fórmula 1 para calcular o tempo de descida, tá? E aí eu vou dar um pause no vídeo para a gente poder continuar agorinha. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, beleza. Bom, usando a Fórmula 1 para fazer esse tempo de descida, temos que y final é igual a y inicial mais v0y vezes o tempo menos gt ao quadrado dividido por 2. O v0y aqui, gurizada, a gente viu, né, que na descida o v0y lá em cima, aqui a velocidade inicial é 0. Então aqui nós podemos, né, zerar. E a altura final é 0. A altura inicial é o h, nossa, que a gente já calculou, menos gt ao quadrado sobre 2, ok? Beleza. Vamos continuar aqui. Deixa eu fazer aqui acrescentar mais uma página. E aí fica o seguinte: 0 igual a h menos gt. Menos h para o outro lado igual a tem o t ao quadrado sobre 2, né? Menos gt ao quadrado sobre 2. O menos vai embora. E aí o 2 vem para o outro lado, multiplicando. O g desce dividindo.
é igual a t ao quadrado. Esse quadrado passa para o outro lado como sendo raiz. Isso é igual ao tempo de subida, de descida, né? Bom, como que agora faz aqui? Substitui os dados. T igual a raiz de 2 vezes 125, né? Que foi a altura H que nós calculamos, dividido por 10. Então isso fica raiz de 250 dividido por 10. Então tempo é igual raiz de 25, né? 250 dividido por 10 é 25, que é igual a 5 segundos. Ótimo? Esse é o tempo de descida, tá? Agora, qual que vai ser o tempo total? O tempo total do percurso é o tempo de subida mais o tempo de descida. O tempo total é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Então aí nós teremos o seguinte: t igual 3 segundos mais 5 segundos, que é igual a 8 segundos, é o tempo total. Opa, saindo. Bom, então, moçada, aqui retomando, né, nossa aula, tivemos um pequeno contratempo aqui. Então, somando o tempo de subida mais o tempo de descida, vai dar 8 segundos, né? O tempo de subida deu 3 segundos, o tempo de descida deu 5, então o tempo total do percurso, o tempo que ele vai demorar para sair aqui, né, vamos supor, aqui está o prédio, aí ele faz tudo isso daqui, ó. Esse tempo demorou 8 segundos de percurso, aí, de tempo de percurso. Bom, agora, seguinte, uma vez que nós sabemos agora o tempo total de percurso, analisando aqui o eixo horizontal, lembra que nós faltávamos saber o tempo total para poder multiplicar aqui na fórmula e descobrir o alcance horizontal? Pois é, esse tempo aqui é o nosso 8 segundos, tá? Então, 48 metros por segundo vezes o tempo, 48 metros por segundo vezes 8 segundos, tá? Os segundos vai embora, então fica 48 vezes 8, que vai dar 8 vezes 8, 64, vai 6, 8 vezes 4, 32, mais 6, 38, 384 metros, então é o alcance horizontal dessa pedra, tá? Então vai ser aqui, ó, 384 metros vai ser nosso alcance horizontal, beleza? 384 é a resposta, tá bom? Letra D de dado, ok, moçada? Então esse foi o exercício de hoje, essa foi a nossa análise, tá? E se não entendeu, pergunte, comente, tamo junto, até a próxima, um abraço.